Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos novamente aqui no Estudo Bíblico. Nos encontramos toda segunda-feira nesse canal do YouTube, aqui no canal da comunidade Giovanni Si. Para você que talvez encontrou esse canal hoje, caiu de paraquedas nesse vídeo, eu quero te alertar, né, na verdade, te comunicar que somos parte de uma igreja local aqui em Santa Catarina, fazemos parte de uma igreja cristã bíblica, né? Procuramos viver de acordo com o que a palavra de Deus nos instrui. E hoje estamos aqui novamente, né, para falarmos sobre a palavra de Deus, um pequeno estudo, né, não diminuindo a importância disso, mas é uma ferramenta que não substitui a nossa vida com Deus, a nossa vida de estudo, de convivência com o Senhor, de aprendizado com o Espírito Santo e através da sua palavra, mas eu tenho certeza que é uma ferramenta muito útil, né, que pode te auxiliar bastante aí na tua caminhada cristã. Antes de a gente entrar no tema de hoje, eu quero te encorajar e te lembrar de você sempre preparar esse momento, nesse horário, para você participar, né, do estudo bíblico. Prepare um lugar aí na tua casa onde você fique sossegado, né, em paz, onde talvez outras coisas não venham te distrair ou atrapalhar esse momento, ok? Vamos fazer uma oração e logo mais a gente entra no tema de hoje. Pai querido, nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, pelo grande amor com que nos amou, Pai. Pelo teu perdão que nos alcança e nos alcançou durante toda a nossa vida. Senhor, nós estamos aqui para falar sobre a tua palavra, para ouvir de ti, meu Pai, as verdades, meu Deus, que nos trazem vida eterna. Em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo nos conduza. Abençoe cada um que está acompanhando essa live, esse estudo bíblico, para que a palavra venha a ser impregnada, meu Pai, no seu entendimento, no seu coração e que ela venha a ser aplicada, meu Pai, em nossas vidas. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Amém. Amém. Meus irmãos, hoje o tema, na verdade, o estudo de hoje pode ser um pouquinho mais breve, mas eu consideraria esse um dos estudos bíblicos mais importantes da nossa vida, tá? É sobre a importância do estudo da palavra de Deus. Na verdade, o título desse vídeo é Um Chamado às Escrituras, tá? Então, nós vamos comentar hoje aqui um pouco sobre a importância de estudar a Bíblia, tá? Estudar a palavra de Deus não somente como um livro religioso, mas um livro de estudo, tá? De aonde a gente vem aprender coisas, doutrinas, respostas e questões profundas da vida, sabe? Então é um livro que Deus nos deixou, e quando eu digo que ele é um livro, parece que diminui o poder da Bíblia, mas não, ele é simplesmente, entre aspas, simplesmente o melhor e o principal livro da vida humana. E é claro que todas as vezes que eu valorizo a palavra de Deus, valorizo esse livro chamado Bíblia, quem vai entender do que eu estou falando são aqueles que são salvos pelo Senhor, são os regenerados, são os verdadeiros cristãos, somente esses, né, que vão entender o que eu estou falando aqui. A palavra de Deus diz que somente quem é espiritual entende as coisas do Espírito. E aqui eu estou falando nesse estudo de hoje, como todos os outros, mas hoje em especial, eu estou falando de coisas espirituais, extremamente espirituais, se é que eu posso usar essa expressão, ok? Então, um chamado às Escrituras é o tema de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17 e no versículo 10, ok? Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 10, diz assim: Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram na sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Até aí. Nós já vamos entrar de cara nesse texto aqui,
mas eu gostaria de fazer uma breve introdução, né? Irmãos, nós vivemos em tempos muito delicados, muito delicados. E vocês vão concordar comigo que todo mundo está procurando por respostas. Todas as pessoas, sejam ímpias ou sejam crentes, estão procurando por respostas, tá? E o estudo de hoje, o chamado às Escrituras, é uma forma de alertar, de trazer, de dar atenção, a devida atenção para a palavra de Deus, mas também é eu diria, uma chamada de atenção, né? Uma exortação ao povo de Deus, aos crentes em Jesus Cristo, cristãos genuínos, a se importarem devidamente com a palavra de Deus. E quando eu falo que todo mundo está buscando por respostas, irmãos, vocês concordam comigo que isso é generalizado, tá? E aqui eu não vou. Ah, é só quem não lê a Bíblia, não, é só quem é ímpio, não, é só os perdidos, não, são aqueles que não participam da igreja, não. Todas as pessoas, todos os povos, todo mundo está procurando, caçando respostas para as suas vidas, tá? E principalmente nós cristãos, nós precisamos nos voltar devidamente para a palavra de Deus. Porque assim, a gente busca a resposta para vencer o mal do século, a ansiedade, a gente busca a resposta sobre a nossa identidade, sobre o propósito de Deus, qual é a vontade de Deus para mim. A gente busca respostas sobre casamento, sobre filhos, sobre tantas coisas, sobre será que eu devo, será que eu não devo, sobre o pecado, sobre salvação, sobre uma porta que eu espero que ela se abra, e a gente fica caçando essas respostas. E de várias maneiras. Nós inventamos formas, nós criamos formas de encontrar essas respostas, nós tentamos encontrar essas respostas de várias maneiras diferentes, quando apenas uma seria a solução. Em apenas um lugar, um caminho nos traz uma resposta segura, concreta, absoluta e verdadeira sobre aquilo que a gente precisa entender, sabe? Para todas as perguntas que nós nos fazemos durante a nossa vida, a palavra de Deus tem uma resposta. E aqui eu já estou dando até um spoiler aí, estou avançando no nosso estudo, mas a verdade é que nós estamos desesperados por respostas. Isso é um problema gravíssimo, irmãos, gravíssimo, tá? Então vamos lá. A palavra de Deus, né, principalmente a teologia reformada, ela vai defender com toda razão que as escrituras, a palavra de Deus, ela é suficiente, inspirada e ela é a autoridade final para a vida cristã. Suficiente, inspirada e autoridade final para a vida cristã. Por que ela é suficiente? Como eu falei agora há pouco, se eu não ler mais nada, e eu quero deixar muito claro aqui, eu não estou defendendo nenhum um tipo de expressão que proíba ou menospreze o estudo sobre matemática, sobre física, sobre português, sobre, né, literatura, sobre ciência, não, sobre filosofia, não, muito pelo contrário. Nós precisamos, quem dera se todo mundo tivesse a ânsia, né, o desejo de estudar sobre todas as coisas, tá? Mas a pessoa que não estuda sobre todas essas matérias, mas estuda com profundidade e verdade a palavra de Deus, essa pessoa já é uma pessoa acima da média na área intelectual, na área psicológica, na área, né, das emoções. Essa pessoa ela é muito mais equilibrada, essa pessoa ela tem muito menos dificuldades para resolver os seus problemas.
tá? Porque a palavra de Deus, ela é suficiente para nos instruir em toda a nossa vida. Isso é uma verdade absoluta. E isso, irmãos, só vai entender isso que eu estou falando aqui, que a palavra de Deus, ela é suficiente, só vai entender quem é espiritual. O Espírito Santo precisa te convencer dessa verdade. Ele precisa te convencer dessa verdade. Então a palavra de Deus, ela é suficiente. A palavra de Deus, ela é também inspirada. O que isso significa? Que, vamos lá, Paulo, quando ele escreveu as suas cartas, ele estava num dia feliz, ele estava muito alegre ou muito triste, e a sua inspiração, ela veio das suas emoções? Vou dar um exemplo. Quando alguém está apaixonado, né, num relacionamento, por exemplo, pela sua namorada, pela sua mulher, pelo seu marido, pelo seu namorado, essa pessoa vai lá e escreve uma carta romântica, porque o que a inspirou foi o sentimento de paixão. Uma pessoa, um pai que, por exemplo, muitas vezes tem que trabalhar longe de casa, ele escreve uma carta para o seu filho, motivado pela saudade que ele está sentindo do seu filho ou da sua família, né, da sua mulher, da família que está em casa. Então ele escreve aquela carta e aquela carta fica muito bem escrita nesse sentido da família, do relacionamento familiar, porque aquele pai ou aquela pessoa está com saudade e essa saudade, esse sentimento inspirou essa pessoa para escrever essa carta. Vocês estão entendendo? Quando Paulo ou todos os outros escritores da palavra de Deus, que foram aproximadamente 40 escritores, quando todos eles escreveram a palavra de Deus, eles não estavam inspirados por sentimentos de alegria, de tristeza, de pavor, de temor, de anseio, de felicidade, de paixão, não. Eles foram inspirados, guiados pelo Espírito Santo, o Espírito de Deus. O mesmo Espírito que na criação do universo estava com Deus, inspirou também os escritores da palavra de Deus, os profetas, os discípulos, os apóstolos. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos foi o Espírito que inspirou esses escritores da palavra de Deus. O mesmo Espírito que agiu através dos apóstolos para curar enfermos, dar visão aos cegos, curar os surdos, enfim, esse mesmo Espírito que operou todas essas coisas através dos discípulos, dos apóstolos de Jesus Cristo, esse Espírito inspirou os profetas e os apóstolos que escreveram a palavra de Deus. Então, quando a palavra diz que ela é inspirada, irmãos, não é uma inspiração que vem do centro da existência humana. É a inspiração do Espírito Santo. Deus inspirou essas pessoas, esses homens. Então, não são palavras que vieram, irmãos, de dentro do ser humano por si só. Não são palavras da criatividade humana. Não são palavras que esses homens tiveram que pensar para escrever, no sentido humano, mas tiveram que pensar em espírito, tiveram que meditar em tudo que Deus fez e falou e mostrou através da vida deles. Então, é uma palavra inspirada por Deus, é a palavra de Deus. Deus escreveu a Bíblia através dos escritores, através dos profetas, através dos apóstolos. Então a palavra de Deus, ela é inspirada porque ela é a palavra de Deus e não é dos homens. E pela falta de interesse dos cristãos, dos crentes, quando um ateu ou quando ímpios falam que não creem na Bíblia porque ela foi escrita por homens, isso acaba afetando a mentalidade de fracos e imaturos na fé, porque essas pessoas não estudam a Bíblia como deveria, ou nem estudam a Bíblia. Vocês estão entendendo? Então a palavra de Deus, ela é
inspirada, porque ela é a palavra de Deus. E ela é, para nós que somos salvos, que somos crentes em Cristo Jesus, ela é a autoridade máxima na nossa vida. Quando nós precisamos de um aval, de uma autorização ou de uma proibição sobre aquilo que podemos ou não, devemos ou não fazer, nós temos que procurar a palavra de Deus para ver se aquilo pode ou não pode, deve ou não deve. Qualquer pessoa nessa terra, nessa vida, pode te dar uma opinião sobre determinado assunto. Mas é a palavra de Deus, é a Bíblia, estudada, meditada, que vai te dar o veredito final e definitivo sobre aquilo. É a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela é a autoridade máxima sobre a vida do cristão. Máxima. Nenhum líder religioso fala tão alto quanto a palavra de Deus. Nenhuma pessoa que você considera mais espiritual, ela vai falar mais alto, com maior autoridade do que a palavra de Deus. E aqui eu quero entrar no texto que a gente acabou de ler, de Atos 17:10. Olha só, versículo 11. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo. O que estava acontecendo aqui? Paulo e Silas foram enviados para Bereia. Quando eles chegam lá, eles vão para a sinagoga e começam a pregar a palavra de Deus, a ensinar aquele povo. Os bereanos, a palavra vai dizer aqui que eles eram mais nobres do que os tessalonicenses. Não era porque eles eram pessoas melhores, pessoas com um nível melhor, mais capaz, mais inteligente, não. Eles eram pessoas mais nobres porque eles recebiam a palavra de Deus com agrado, com maior interesse. Eles estavam sedentos pela palavra de Deus. Então, quando Paulo e Silas pregavam, eles absorviam a palavra de Deus com muito carinho, com muito amor, com sinceridade, com desejo, com sede de ouvir. Mas não era porque era Paulo pregando que eles não deixavam de examinar todos os dias as Escrituras para ver se aquilo era verdade. Então vamos lá, vamos imaginar. Paulo chega na cidade, Paulo e Silas, eles vão para a igreja daquela cidade, né, para o templo daquela cidade, para a sinagoga e começam a pregar. Aquelas pessoas, os bereanos, ouvem a palavra de Deus com muita alegria, acaba o culto, elas vão para casa, pegam as suas Bíblias, né, na época não tinha a Bíblia, eu tô conjecturando aqui, pegam a palavra de Deus e começam a ler novamente. E examinar e meditar sobre aquela palavra que Paulo pregou, para ver se aquilo que Paulo disse lá no culto era verdade. Vocês percebem a profundidade disso? A extrema importância que isso tem? Gente, era Paulo pregando. Não era qualquer pessoa, não era um herege, não era um homem qualquer que simplesmente saía por aí falando o que dava na sua cabeça. Não, Paulo foi o homem que escreveu a maior parte da doutrina que nós cremos hoje, inspirado pelo Espírito Santo. Então, perceba que os bereanos, movidos pelo Espírito Santo, com certeza, eles não se limitavam porque era Paulo pregando, então já que é Paulo falando, então é tudo verdade. E de fato era tudo verdade. E é tudo verdade. Mas a autoridade não estava em Paulo, mas na palavra que Paulo pregava. Então esses bereanos examinavam todos os dias as Escrituras para ver se aquilo era verdade. E nós, durante muito tempo, muitos anos da nossa vida cristã e talvez ainda hoje, aceitamos qualquer palavra pregada de qualquer pessoa. E aqui eu não estou
fazendo distinção de pessoas, tá? Mas o que eu quero dizer são pessoas que muitas vezes têm outros interesses, segundas intenções por trás da pregação, e nós aceitamos aquilo como sendo verdade. Nós aceitamos opiniões. Nós aceitamos pontos de vistas. Sabe? Eu não lembro se a gente trouxe aqui em um estudo passado, mas eu lembro que eu comentei que hoje em dia a cultura, o que a cultura faz? Ela pega um assunto, seja ele absoluto ou não, e traz para uma discussão. Sabe? Por exemplo, vamos falar sobre casamento. Então, a palavra de Deus tem uma palavra absoluta, tem algo, uma verdade absoluta sobre casamento. Mas o que a cultura nos ensina? A pegar o assunto de casamento e trazer para discussão. Aí esse aqui dá a sua opinião, esse aqui dá a sua opinião, e nós pegamos um pouco daqui, um pouco dali, juntamos e fazemos a nossa crença. Quando na verdade nós deveríamos ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, procurar a tradição dos apóstolos, a tradição bíblica, não dos homens, mas bíblica, os ensinos dos apóstolos, e meditar sobre aquilo e aprender sobre as verdades absolutas do casamento. E crer naquilo, e aplicar aquilo em nossas vidas. Então, irmãos, o mundo está procurando por respostas, mas não encontra respostas porque procura nos lugares errados. Esse é o nosso problema. E nós não vamos entrar, talvez, de uma forma ampla em todos os assuntos, de uma forma, melhor dizendo, esmiuçada em todos os assuntos que a palavra nos orienta, mas é um chamado, irmãos, é um chamado às Escrituras. O Espírito Santo está nos chamando para estudar a palavra de Deus conforme deve ser estudada, com afinco, com vontade, com desejo, irmãos, com sede. Como alguém que está no deserto, sem saber para onde ir, e encontra uma fonte de águas vivas, uma fonte de água que não para de jorrar. É dessa forma que nós devemos olhar para a palavra de Deus. E o Espírito Santo nos chama para isso, irmãos. Nos chama para isso. É tempo de a gente parar de buscar respostas de qualquer jeito. E olhar para a palavra de Deus como deve. Então, o problema, irmãos, e olha só, o problema não é acesso à palavra de Deus. O problema é a falta de fome, a falta de interesse na palavra de Deus. Esse é o nosso problema como crentes. E aí a gente não sabe responder as perguntas do nosso cotidiano, da vida, dos problemas da sociedade. Nós não conseguimos atuar de forma precisa em todas as áreas da sociedade porque nós não temos respostas bíblicas para dar. E não somente para dar essas respostas, mas principalmente antes de nós darmos respostas bíblicas, nós precisamos entender essas respostas e ser aplicadas na nossa vida. Primeiro as nossas perguntas devem ser respondidas e depois essas perguntas da sociedade vão ser respondidas consequentemente através da nossa vida. Porque nós temos respostas bíblicas para dar. Como eu falei antes, a palavra de Deus, a Bíblia, é a própria palavra de Deus. É Deus falando. Quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 diz o seguinte: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Irmãos, esse texto diz o seguinte nas minhas palavras: a palavra de Deus nos ensina, nos capacita para nós desempenharmos tudo o que devemos desempenhar de maneira perfeita.
Sabe por quê? Porque essa perfeição não está em nossa capacidade, mas na verdade bíblica que é impregnada, que é entendida no nosso interior, na nossa mente. Então a palavra de Deus, irmãos, ela é suficiente, ela é Deus falando com o seu povo, instruindo o seu povo e preparando, capacitando o seu povo para viver essa vida. Nós não podemos nos esquecer disso, irmãos. O segundo ponto, antes de eu ir para o segundo ponto, Salmo 119 diz o seguinte, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. O próprio texto, ele responde a si mesmo, né? É como estivéssemos caminhando na escuridão. E a palavra de Deus, ela vai iluminando cada passo que nós dermos. E ela ilumina o nosso caminho. Luz, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É a tua palavra. O cristão cresce espiritualmente através da palavra. Sabe por que muitas pessoas estão perdidas, imaturas, estão agindo ainda como crianças na fé? Sabe a pessoa que ela diz assim, ela tem uma vontade dentro de si. A idade está chegando. Vou dar esse exemplo porque é um exemplo com mais facilidade de entendimento. A idade está chegando e ela tem o desejo de casar. O que a pessoa faz? Vou encontrar alguém para me casar. Mas a pergunta correta, se essa pessoa é uma pessoa que estuda a palavra de Deus, ela vai perguntar o seguinte: será que eu estou pronto para casar? E não importa a idade. Né? Tendo a minha idade mínima de responsabilidade adulta, essa pessoa madura na fé, ela vai se perguntar, vai fazer a seguinte pergunta: eu estou pronto para casar? A palavra está me mostrando que um homem que está preparado para casar, ele deve seguir esses pré-requisitos. Eu sigo esses pré-requisitos. Então, eu estou pronto para casar. Então, agora é o momento de eu procurar alguém para me casar. Entende? Só que o que acontece na prática? Eu senti vontade, eu senti atração pela pessoa, eu senti atração por aquela mulher, então eu vou falar com ela. Eu vou falar com ela porque chegou o momento. Eu estou sentindo. Eu estou sentindo que esse é o momento. Mas a palavra de Deus muitas vezes vai falar: olha, ainda não é o momento para ti. A palavra vai dizer: você não está preparado. Você não tem maturidade ainda. Entende? E agora há pouco eu conversava com um irmão meu sobre essa questão da importância, né, do estudo da palavra de Deus. E as pessoas, a gente falava que as pessoas, elas não procuram a palavra de Deus. Por exemplo, eu não tenho filhos, por exemplo, né? Por que eu vou estudar a palavra de Deus a respeito de ter filhos e sobre como eu devo criar os meus filhos se eu não tenho filhos? Por quê? Aí o que acontece? A minha mulher engravida e agora daqui 9 meses a criança vai nascer e eu não faço a mínima ideia de como cria um filho. Eu não sei o que a palavra diz sobre a criação de um filho. Aí eu vou aprender levando lapada. Eu vou aprender apanhando da vida, apanhando do filho, porque eu não sei como criar o meu filho. Eu não estudei a palavra de Deus. E Deus, a gente precisa entender o seguinte: a pessoa imatura na fé, ela vive da seguinte forma: eu senti que Deus me mostrou algo. A minha opinião o fulano diz isso sobre tal situação, sobre tal assunto. Sabe? Fica nesse eu senti, eu senti paz, eu senti que Deus falou isso, eu senti, eu percebi que... Não. Irmãos, quando a verdade, nós deveríamos falar o que Deus diz sobre esse determinado assunto. Deus fala através da sua palavra. Não é do eu acho, eu sinto. Não. O que Deus diz sobre isso?
Então nós devemos, irmãos, nos preparar para a vida estudando a palavra de Deus. Nós não conseguimos, por exemplo, dar, como igreja, na maioria das vezes nós estamos tendo muita dificuldade de dar uma resposta política sobre a nossa situação, porque nós não temos a instrução na palavra. E aí a gente escolhe um lado, o lado que mais se parece com o que eu acredito. E o que eu acredito não está baseado nas escrituras, está baseado em experiências de vida, está baseado em opiniões alheias, mas não está baseado na verdade bíblica. Quando a verdade é que nós deveríamos estar preparados intelectualmente, biblicamente, para dar uma resposta política de acordo com a verdade do Senhor. Nós deveríamos estar prontos para dar uma resposta sobre casamento, sobre filhos, sobre trabalho. Percebe quanto a gente sofre com o trabalho durante toda a nossa vida? Porque a gente acha que trabalho, o fim do trabalho é ganhar mais dinheiro. Mas a palavra de Deus diz que o fim do trabalho em si não é apenas ganhar dinheiro. E eu não vou entrar nesse assunto aqui porque não temos tempo. Irmãos, nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus. Nós precisamos ensinar o mundo aonde é que se encontram as respostas da vida. E essas respostas se encontram na palavra de Deus, estudando a palavra de Deus. Eu quero encerrar o nosso estudo de hoje com o texto de Salmo, capítulo 1, versículo 1, que diz o seguinte: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros das águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo ou no tempo devido. As suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Irmãos, isso aqui é um resumo do entendimento que nós temos que ter da palavra. Nós não sabemos viver sem estudar a palavra de Deus. E, irmãos, pare de dar desculpa do tipo, eu não gosto de ler. Irmãos, cristão, não existe isso na vida do cristão, eu não gosto de ler. Tem que ler. Eu espero que você esteja olhando bem nos meus olhos nesse vídeo. Você que é crente em Jesus Cristo, você tem que ler. Você precisa urgentemente ler a palavra de Deus. E a palavra de Deus vai te dar capacidade, segurança para você estudar e ler sobre qualquer outra coisa. Acontece que nós não estamos preparados para absorver tanta informação que a gente absorve, porque a gente não tem o escudo da fé, a espada da justiça. Nós não temos a palavra de Deus em nossa mente. Então a gente não consegue discernir o que é bom e o que é ruim. Você precisa ler a palavra de Deus. Eu preciso ler a palavra de Deus. Nós precisamos nos aprofundar e estudar a Bíblia, a palavra de Deus, de maneira sistemática, de maneira profunda, de maneira constante. Amém, meus irmãos? Vá para a palavra de Deus. Crie o hábito, mas isso é muito pouco, irmãos. Tenha uma vida de estudo. Compre uma Bíblia. Tire tempo. Se cobre para que você leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus. Não é para você ser um professor de teologia, não é para você ser o expert na palavra de Deus, não. É para você aprender a responder as perguntas que você se faz através daquilo que Deus te diz. Deus não faz você sentir, Deus ensina para você, Deus fala com você através da palavra de Deus. Deus fala, Deus ensina. Não fica no campo do sentimento, da subjetividade.
A palavra de Deus é absoluta. Amém, meus irmãos? Eu espero que esse chamado às Escrituras, que o Espírito Santo venha nos despertar verdadeiramente para estudar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo nos conduza, né, nessa vida e nos encha de fome e sede pela verdade do Senhor, pelas Escrituras Sagradas. Que Deus te abençoe e até um próximo estudo.